Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um capítulo do Papo com Barbeiro. É uma noite especial. Estou com 3 grandes profissionais aqui de Guaíra. Os caras são feras. E hoje a gente vai contar um pouco da história, né? Dos profissionais que estão aqui. Maninhos, nome de Urias. Depois você vai falar um pouco mais sobre isso, Sim, né? sim, claro. O Neto. Moisés Neto. José Moisés Neto. José Moisés Neto. Isso. Isso, conhecido como Neto. E o Gilmar Soares. Então aí, muito obrigado pelo convite, Hermes. Estamos aqui hoje para bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, onde pessoas com mais de 35 anos de experiência, falar um pouco das dificuldades, o quanto foi, né, difícil começar a carreira, e o mercado atual, como é que as pessoas ainda estão produzindo e produzindo em alta qualidade, pessoas que são referências para a gente, né? Pessoas que são referência no mercado e que muitos anos aí vem fazendo histórias. E estamos aqui hoje para ouvir um pouquinho da história deles, ouvir um pouquinho da trajetória e agradecer mais uma vez por você estar aqui e acreditar no projeto aí. Beleza, galera? Beleza. É isso Bora. Bora começar aqui com nosso amigo Maninhos. Urias, né? Quando você me mandou esse nome, eu falei, cara, Você não sabia? não sabia, né? Também não tinha. Comap aí. Olha só, e é Urias, né? Vamos começar então. Por que Maninhos? Então, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, tá? E cumprimentar os nossos colegas aí, o Gilmar, você, o nosso amigo aqui, o Neto, e o Marcelão, né, Marcelo? E aqui, gente, eu quero também agradecer você pelo convite, né? Que eu acho muito interessante isso, que é um bate-papo aqui, troca de experiências, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha vida. Eu sou do interior da Bahia, né? Eu nasci na Bahia, nasci e criei lá. E na época, eu ainda pequeno, né? Eu comecei a gostar dessa profissão desde pequeno, porque meu pai cortava cabelo de amigos lá na roça, embaixo do pé de caju que tinha lá na minha casa, na roça, né? Lá no quintal. É isso, no quintal. E assim foi. Meu pai cortava cabelo nosso, dos filhos, né? Dos amigos dele. Ele não era barbeiro, não usava você tinha isso como cabelo, profissional. Maninho? Na época eu tinha muito cabelo, cara. Meu pai fazia vários cortes meus, eu cheguei a usar cabelo longo. Numa promessa que minha mãe tinha feito na época, né? Ainda pequeno, meu cabelo vinha aqui. O pessoal achava que Já era foi mulher. cabeludo Né? mesmo, já, Foi. Sim. Qual era o nome do pai? Meu pai é Urias. Urias também? Urias. Na verdade, ele é Urias, né? Que naquela época, os tabeliões de lá usavam o O como U. O meu avô chegou e falou, meu filho vai ser Urias, né? E os tabeliões colocou Urias, né? Eu, como fui o último filho do meu pai, né, de homem, aí ele colocou o nome dele correto em mim, né? Colocou Urias, que era para ser o dele, né? Então é isso aí. E aí na época, continuando aí o que eu estava falando, né? Meu pai ia para a cidade todo sábado, que tinha feira na cidade, e eu pegava escondido uma tesoura que ele tinha o maior ciúme da tesoura, né? E cortava cabelo dos meus tios, dos primos, foi assim que começou. E quando eu fui para a cidade com 15 anos para estudar, e lá a gente ia estudar na cidade era depois de 15 anos, né? Com muita amizade que eu fazia, o pessoal que jogava futebol, fazia uma fila para cortar cabelo comigo. Então foi assim que eu peguei gosto nessa profissão, né? Desde essa época, mas eu não tinha ela para ganhar dinheiro, nem imaginava, né? Foi assim. Neto. E aí, isso Neto? aí. É isso aí. Eu comecei com 19, eu comecei a fazer curso antes, bem antes, né? Tô com a voz ruim, mas na época de escola, fui até um certo tempo, aí parei, e aí é aquela história, né? Tem que fazer alguma coisa, vamos fazer o quê? Aí vendo o pai, a mãe, né? Os dois a vida inteira trabalhando, eu acabei que eu fui nessa área também. Fui para Ribeirão fazer curso, tive 2 professores, que um é seu tio, né? Falecido tio Rui. Isso. Ele e um outro amigo do meu pai, eu ficava
segunda, terça, acho que quarta, na quinta eu voltava para ficar. Meu pai arrumava um ou outro cliente e eu ia do lado dele. E nesses 3 dias, primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, eu ficava lá na escola, né? Então, foi indo. Mais de um ano e pouco. E aí, chegou uma hora que ele falou, agora vocês vão abrir o salão, tá na hora. E aí eu tô nessa aí já há 35, 36 anos já. Tamo aí. É isso aí. E 35 anos você, né? Mas o seu pai também tem uma bagagem, né? É o dobro. Você falou que 70 anos. 70 anos. 70 anos. Fantástico. De profissão. Ele começou com É, 13. tem- Ele tem 83, quase 84. Então, vamos pôr aí 70 anos. Legal. E ele ainda corta cabelo. Ainda corta cabelo. Corta. Ainda Eu tá- tive a oportunidade de ir lá, você lembra? Claro, Eu fui lá claro. cortar o cabelo. Eu tive o prazer, né? Porque meu tio Rui falava muito, né? Do pai dele. Então, assim, era uma pessoa que eles foram parceiro mesmo, né? Pessoas Isso. que conviveram junto, aprenderam ali as técnicas, né? As linhas, né? E o tio Rui tinha o seu pai como referência também, né? Algumas sim, referências sim. que ele tinha ali, cara. E quando eu vim em Guaíra, eu já era fã. Aquele dia que eu fui pra cortar o cabelo lá, que eu sentei lá na cadeira lá, né? Foi a mesma coisa do Pelé, do Garrincha pegar a bola. Aham. A hora que ele fez a tesoura, sabe? A Aham. parte da tesoura. Aham. Eu falei, cara, esse cara aqui é o cara que te ouve falar. O Zé Jorge, ele ganhou muitos campeonatos, né? Isso, bastante. As pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. As pessoas nem sabem, né? Poderia ter trazido um troféu. Antigamente tinha troféu, cara. Fantástico. O tio Rui falava muito sobre isso. E meu amigo, um parceiro aqui de vida, Gilmar Soares. Fala um pouquinho aí, Gilmar, como é que começou, como é que foi a carreira aí, o início, né, cara? Tamo junto aí, Hermes. Obrigado aí pelo convite aí. Eu comecei através de uma brincadeira, eu trabalhava na loja de material de construção, lá na Comap. Inclusive, era eu que levava os boletos pro Maninho, na época que ele tava construindo ainda, né? Por isso que eu sei que seu nome é Urias. Aham. E eu ficava ali até observando ali. Eu comecei por uma brincadeira, eu no final de tarde estava passando ali na casa da minha madrinha e a vizinha estava lá batendo um papo com ela e chegou o filho dela, Gessé, pedindo dinheiro para a mãe para ir cortar o cabelo. Eu tinha lá 14 anos, eu sempre fui tímido, mas eu era extrovertido também. E aí, a hora que ele pediu dinheiro, ela falou que não tinha, que era só o mês que vem, porque antigamente nos cortava o cabelo toda semana, igual é agora, 15 dias, mensal, no máximo ali. Antigamente era 3, 4 meses para se cortar o cabelo. E aí, quando ela falou que era só o mês que vem que ia ter dinheiro para ele cortar o cabelo, eu logo me prontifiquei ele brincando, mas ele levou a sério, né? Falei, não, Jessé, pode ficar tranquilo que eu corto seu cabelo amanhã, a hora que eu chegar da Comap. E aí, no outro dia, eu já nem lembrava mais. Quando eu cheguei lá em casa, já depois de umas 2 horas do combinado, que eu nem lembrava mais, porque foi uma brincadeira, né? Eu achei que ele não tinha levado a sério. Ele estava lá me esperando lá. E aí, a hora que eu vi ele, eu até assustei, né? E ele falou, vim cortar o cabelo, você demorou, né? E tal. Eu falei, Jessé, mas eu tava brincando, né? Ele falou, não, então você paga pra cortar meu cabelo. E eu vou te falar um negócio pra você, não tira dinheiro de mim fácil não, velho. Então, se for pra pagar seu corte de cabelo, eu corto, vamos lá. Eu nunca cortei cabelo, mas eu tinha habilidades com tesoura, né? Minha mãe fazia, desde novinho, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Inclusive em casa, lavava banheiro, lavava louça. E ajudava minha mãe a cortar os retalhos para fazer tapete. Ela costurava para casa, fazia uns tapetes, e eu até fazia esse tapete para poder vender também, depois de maiorzinho, já com 8, 9 anos. E eu tinha habilidade em tesoura, mas cortar pano, né? Não em cortar cabelo. Mas aí eu sentei ali na varanda de casa, ali, peguei a tesoura, uma toalha. O Presto Barba do meu pai fazia a barba, porque era de Presto Barba, era de lâmina, né? De fazer a barba. Parece barba mesmo, estojo. Estojo, isso, estojo, barba. Estojinho quadradinho, sabe? O borrifador Lembro. da minha mãe passar a roupa. E a lâmpada, cara, é uma lâmpada, antigamente era uma lâmpada para cada cômodo, né? Ela ficava escuro, né? E era Ficava escuro escuro. pra caramba, velho. Isso já era, comecei era 7 horas da noite. Acabar era quase 10 horas da noite. E aí ficou cheio de caminho de rato, o cabelo dele. Mas cortou. Não tinha como, né? Ficar bom, né? Mas aí foi o primeiro passo aí que eu dei. Os vizinhos eles ali gostaram, né? Não é que gostaram. Era o que tinha e não pagava nada, né?
E aí eu vi ali uma oportunidade. Eu já vi o Maninho ali crescer, que ele já estava construindo na Rua 10. Eu vi o Silvano crescer também lá no bairro que eu morava ali. E eu fui analisando que os que estavam levando a sério estavam indo bem. E na minha família eu não tinha perspectiva de fazer faculdade. Eu ainda estava ali, 8º ano, mais ou menos ali, indo para o colegial. 8º para primeiro colegial eu estava. Eu não tinha perspectiva do que eu ia fazer depois, né, de faculdade. Mas eu comecei a observar que aquilo ali era uma oportunidade. E não era caro aprender a cortar cabelo. E aí foi que então eu comecei a me dedicar a partir daí dos 14 anos para 15. Isso. Eu já comecei Legal. a praticar. E aos 19 eu já saí, já estava na usina, eu saí da usina, trabalhei pouco tempo registrado, já saí da usina e já comecei a empreender em 2003. Vai fazer dia 10 agora de junho, inclusive, vai fazer 23 anos que eu saí da usina e comecei a empreender. E estamos aí até hoje, aos trancos e barrancos aí. Com certeza. Legal, Tá né? certo. Histórias fantásticas, histórias incríveis, né? E eu, assim, eu sempre falo que foi uma oportunidade que Deus criou, né? Porque o meu tio Rui, ele é irmão da minha mãe. Só que ele é irmão por parte de pai, né? Então eles nasceram em Garapaba. Meu tio meu avô teve o tio Rui, teve o tio Honório, que mora em Brasília, teve a tia Marli, teve vários filhos. E minha mãe em Guaíra. E aí, até os 9 anos, eu não conhecia ele, a gente não tinha convívio com ele. Aí minha mãe separou do meu pai, com 3 filhos, né? Passando por dificuldade, a gente morava no mutirão, passando por necessidades. E meu tio tinha vindo um tempo, mas eu acho que meus irmãos nem eram nem vivos ainda, assim. Só tinha eu queria levar ela embora, ela não quis na época. Aí falou, ó, vamos pra Ribeirão Preto, né? Na época. Aí ela não quis. Aí depois, quando eu tinha 9 anos, o meu irmão do meio tinha 7, o outro tinha 5. Aí as coisas apertaram, ela ligou, né? Falou, ó, vem pra cá que eu vou ajudar vocês. Só que chegou lá, o tio Rui tinha mais uns 7 filhos lá, né? Nossa Senhora. Tinha 3 dele, 3 da tia, e adotou mais uns 2 lá. Então, na casa dele lá, tava o cara lotado tinha... já. Era um coração muito Não era grande, uma né? chácara? Era uma chácara, Ele isso. morava? Ele, pra você ter noção, ele abandonou a família lá na chácara, abandonou assim, deixou a família lá e morava na escola com a gente. Então, eu morava dentro da escola, porque não tinha mais condições da gente morar na casa, era muita gente. Então, eu acordava na escola e dormia na escola. Então, tipo assim, eu não tinha, com 10, 11 anos, eu só ficava com a tesoura. E na época, ele não deixava usar a máquina, cara. Depois de, eu acho que uns 2 anos que ele me deu uma máquina. Ele só deixava usar a tesoura e a navalha. E eu aprendi a cortar cabelo só na navalha. Tradicionalzão. Não. Raiz, Olha, raiz. é raiz mesmo. Não, raiz mesmo, cara. Teve uma época assim que foi até da forma que ele conduzia, né? Ele falava, se você quer ficar bom, você tem que treinar. Então, às vezes eu estava descansando e ele falava assim, não, fica aqui mais um pouquinho com a tesoura aqui. E essa tesoura chegava até da cãibra, né? Assim, né? Aí tava lá parado, o que você tá fazendo, campeãozinho? Tô, tio, descansa. Não, descansa não, cara. E vai. Bater tesoura na perna. Bater tesoura. Ele falava. Exatamente. Então, assim, por uma graça de Deus, né? Tive a oportunidade de ficar com ele. Aí minha mãe veio embora, né? Minha mãe veio embora, não conseguiu ficar no processo, porque meu tio também tinha um processo lá meio... Tomava banho na água no cano, gelada, comia só pé de boi. Que beleza, rapaz. Esse Exatamente. pé de boi hoje é... Exato. Mas ele comia, só que ele não comia uma vez, ele comia 15 dias direto com fubá. Então, tipo assim, não é todo mundo que tem aguenta esse processo, né? Minha mãe não aguentou, veio Era com meus a irmãos. condição que tinha também. Exatamente. Ele falava assim, ó, Era o que eu muita gente, então comer, era- vocês vão comer. O que eu tiver no prato da família, vocês vão comer o que eu comer. Então eu comia, né? E eu agradecia muito. 2 dias vai, né? Mas 15 dias, E tomava banho na água no cano. Ele falava assim, não, campeãozinho, se você tomar banho na água fria, você envelhece com menos tempo, sabe? Ele você faria tomava agora, banho no semana cano. passada, se eu não me engano, que dia que foi? Dia 28, meu tio Rui fez 78 anos, se eu não me engano. Você tomava banho no cano e eu tomava banho no rio. Olha aí. Não tinha nem cano. Ó. Não tinha nem cano. Quando você acha que quando você acha que sua vida é difícil, Tá- exatamente, sempre tem uma. E eu falava pra ele assim, tipo, obrigado. Ele falou, não, obrigado você. Você aguentou o processo. Então eu acredito que aqui
nós estamos aqui, nós 4 na mesa, né? E o Marcelo também com a gente aqui. É o processo que faz você chegar até aqui, né? O que vocês não passaram, né? Que muitas vezes a pessoa, que nem você falou, será que a galera vai tomar banho no rio? Exato. Será que vai comer às vezes? Tomar banho no rio, não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Hoje, graças a Deus, as coisas melhorou demais, né? Graças a Deus. Por mais que as coisas estão difíceis, né? Mas a gente olhar para trás, como é que era a nossa vida antes e como é que é a nossa vida hoje, e muitas vezes, através da profissão, né? Isso, claro. Maninhos, para você, qual foi o momento mais difícil na carreira? Qual que foi, assim, do início, né? Ou no decorrer também, no meio do processo? Qual foi os momentos mais, assim, que você falou assim, ah, cara, eu bobiei, assim, e tal. Ô Emerson, então, momentos mais difíceis, eu acho que era início, né? Você não tem uma certa experiência, né? Mas você tem aquela força, aquela vontade. Então, é momento difícil, mas você tem que suportar e não pode desistir, né? Então, a minha vontade era maior do que a vontade de desistir, entendeu? A vontade de crescer, de chegar em algum lugar, né? Você acha que baseado muito na sua infância, na família da onde você veio, as pessoas tinham uma dificuldade e você tinha isso como responsabilidade de vencer através da família, do apoio? Você acha que isso... Sim, com certeza. Eu acho que a minha família sempre foi uma família assim muito unida, cara. Nós somos em 9 irmãos, né? E até hoje nós somos muito unidos, muito unidos. Então, assim, a força da minha família, isso aí, assim, me ajudou a levantar muito, assim, entendeu? E ter vontade de ir para frente, entendeu? Então você acha que a importância da família estar unido ali, você acredita que isso realmente... Olha, sem uma família que tenha união, você não chega a lugar nenhum, cara. Porque é o seguinte, eu trabalhando sozinho, né? E depois o meu irmão fez o curso, né? E na época que nós chegamos em Guaíra, era só eu que trabalhava, né? Aí o meu irmão, quando nós viemos para cá, que ele que deu a força para vir para o interior, que não era nem para Guaíra, a gente ia para Porto Ferreira. E quando nós chegamos em Porto Ferreira, nada deu certo, não era para dar certo lá. Então, assim, eu acredito muito no destino, né? Porque eu acho que o destino era Guaíra. E Guaíra, nós tínhamos uma prima que morava em Guaíra. E isso era final de ano. Aí viemos para cá, vamos passar o final de ano lá com a Nena, que era minha prima, né? E A Nenê é a mãe do Divão ou não? mãe do Léo e do Do Léo, do Baiano, do Léo Baiano. Isso, e do Coreto. Não, o Corinto é o marido. Coreto é o marido, Isso, o Thiago, né? O Thiago e o Léo. E nessa época, nós viemos através deles. Nós viemos para Guaíra para visitar eles e passar um final de ano com eles. Porque não deu certo em Porto Ferreira. E aí, o Toninho, na época, ele trabalhava na Cias, que era uma loja muito famosa no shopping, né? No Shopping Guatemi. E aí, ele saiu da empresa. E aí, eu trabalhava no Pão de Açúcar. Tinha terminado de fazer o curso de cabeleireiro, né? Lá em São Paulo. E trabalhando. Aí ele pegou e falou para mim, vamos pro interior, vamos para lá, você monta um salão e eu vou montar uma loja, né, o Toninho. E o que aconteceu? Quando nós chegamos em Porto Ferreira, não deu certo, viemos para cá. Aí aqui o Corinto, né, que é o esposo da Nena, falou, aqui em Guaíra é bom, por que você não fica aqui? Aí foi com a gente na imobiliária Nova Era antigamente, que era na 9, né? Era o seu Gonçalves, que faleceu já, né? E, rapaz, ele atendeu a gente, foi aquela coisa, parece que era para dar certo. Aí foi onde arrumou um cômodo na 13, perto do Lavradores, antigamente. 16. Isso, Não, com a 18 20, com a 20 e a 18. Na esquina? 18. Não, no meio do quarteirão. Eu lembro. Aí nós montamos, era 2 cômodozinhos. E montamos o salão lá. E o meu irmão trouxe umas roupas para vender, mas não montou loja. Ele tinha a intenção de montar a loja. E ele ficou me ajudando. E lá a gente morava num cômodozinho. Nós não tinha nem pia para a gente lavar louça, essas coisas. Não tinha pia.
a gente trouxe um fogãozinho de 2 bocas lá de São Paulo, né? E a gente tinha, a nossa mesa era uma caixa de papelão que a gente tinha trago uma mudança de São Paulo para trazer as coisas. E aí a gente dormia, né? Tinha uma beliche que a gente dormia lá nós dois. E lá na frente a gente atendia, montei a cadeira, né? Um espelho, só que aí nós fomos para a igreja, porque a gente sempre participava de igreja, né? Participamos de um encontro de jovens e começamos a participar. O pessoal da igreja começou a ajudar a gente. O Américo Júnior, por exemplo, ele fez cortina, fez um negócio de colocar um telefone pra gente e foi desse jeito. Então, assim, foi ótimo. E o Toninho ali do meu lado, me ajudando. Ele falou assim, eu falei, Toninho, você podia fazer o curso. Ele falou, isso não é pra mim. Ele falava, né? Eu não tenho jeito pra isso, não. Só que aí ele começou a me ajudar a lavar cabelo, né? E naquela época Não queria, aqui, mas teve que ir. não, naquela época aqui, homem que cortava cabelo de mulher era só o Zé Jorge, na época, e o Toninho, de homem, né? Até tinha gente que achava esquisito, mas se corta cabelo de mulher, eu nunca vi um homem cortar Tinha cabelo um de mulher. preconceito, Tinha um né? Tinha preconceito, Tinha, exatamente. Antigamente tinha essa... Tinha mais. Homem cortava de homem e mulher de mulher. Então, aí foi assim. Aí a gente começou, aí o Toninho voltou para São Paulo, que fez o curso, né? Eu ajudava ele a pagar o curso lá em São Paulo e eu sozinho trabalhando aqui. Até tem uma pergunta, né? Que o pessoal pergunta, né? Aham. É cabeleireiro, a gente tava falando sobre isso, né? É cabeleireiro ou barbeiro, né? Aham. Porque aí você define as linhas, né? Do que você entende, né? Eu sempre falo que o cabelo, ele não tem... O cabelo não tem sexo, né? Então, o cabelo feminino e o cabelo masculino é cabelo de todo jeito. Cabelo, tudo é cabelo. E aí, hoje, vocês são barbeiros ou cabeleireiros ou barbeiro-cabeleireiros? Lá atrás, quando eu comecei, tinha um certo preconceito. Sim, Aí eu nunca tive isso aí. A pessoa falava, eu não gosto que me chama de barbeiro. Nunca tive isso, sabe? Tanto que o meu maior público é masculino. Eu corto feminino e minha maior porção é masculina de cortes, mas eu atuo na área feminina também. E outra coisa, eu faço barba também. Então barbeiro, eu acho então, tudo. Quando a gente Excelente. começou, hoje tem curso específico para barbeiro e para cabeleireiro. Isso. Quando eu fiz lá atrás, eu acredito que é quase a mesma época, o curso era curso de cabeleireiro. Então você tinha que fazer o curso inteiro. Mesmo se você quisesse, eu mesmo queria aprender a cortar cabelo só de homem, mas eu tive que fazer o curso inteiro ali para me poder me certificar ali. Não tinha Isso, uma principalmente coisa no específica. Senac era assim. Eu fiz no Senac. Você fez no inclusive, Senac? fiz no Senac. Senac você tinha que aprender tudo. Aprender tudo. E o corte de cabelo Verdade. era o último módulo, né? Isso. Aliás, era o penúltimo, porque o último era o penteado. E aí eu tive que ficar lá 1 ano e meio fazendo curso, né? E não fazia barba. E não fazia barba, não Então. fazia. Porque a barba já veio ali de 2008, 2010 pra Isso. cá, né? Então, eu, na verdade, quando eu fiz o curso, porque assim, eu cortava cabelo, como eu falei, de pequeno, era só cabelo de homem, né? Eu não sabia o que era cortar cabelo de mulher. Só que quando eu fui fazer o curso, foi só um curso feminino, só para mulher. Eu cortava cabelo só de mulher, o curso era um curso feminino. Só que era específico, né? Mas aí eu já gostava de mexer com cabelo de homem, né? Então fui praticando, não muda muito. e é legal isso, porque o que vocês estão falando, eu entendo bem, porque na época eu lembro que a gente cortava muito cabelo e tal, e de repente os alunos parou de querer fazer barba. Então o pessoal chegava lá, como eu morava na escola, então eu ficava lá do lado do meu tio. O pessoal ia fazer a inscrição e falou, Rui, só que eu só quero fazer feminino. E alguns cortes. Então, como era gratuito, né? Que o pessoal chegava lá para cortar, e aí encostava aqueles caras com as barbas, né? Aí o tio Rui falava, campeãozinho, vem cá, faz a barba. Aí o pessoal não queria fazer barba, né? E aí um dia eu falei para ele, né? Falei, tio Rui, eu também não quero fazer barba, não. O pessoal aí não tá querendo fazer barba também, né? Ele falou assim, ó, então se você quer dizer, se chegar um cliente lá no seu salão, na sua barbearia, você vai falar para ele que você não faz o serviço. Barba e moda, meu filho,
é igual camisa de bolinha, camisa xadrez. Isso aí vai e volta. Porque o barbeiro tava saindo de linha, então tinha um preconceito, entende? E o cabeleireiro também, o masculino também tinha um preconceito também, né? Então você tava meio... Sim, sim. Então, hoje ainda tem essa dúvida, né? Barbeiro, cabeleireiro. Então, você faz a linha masculina e feminina, né? É o que eu tava falando pro Maninha. A gente aprendia sobre linha. Então, por exemplo, linha afro, né? Sim, sim. É uma outra linha, né? Às vezes a pessoa domina, às vezes, o cabelo mais liso, mas na hora que chega no afro ali, que tem mais detalhes, tem pessoas que já aconteceu já da pessoa não cortar o cabelo. Sim, né? Né? Não consegue nem fazer um corte em cabelo afro, né? Isso, Exato. né? Lembra do Black ali, né? Que você tem que usar, às vezes, o garfo, né? Tem uma geração que hoje não entende muito, porque talvez também não pegou essa... Exige uma técnica, essa né? Porque cabelo afro, você não pode cortar ele molhado, entendeu? Então, é uma técnica. Você Uma linha, é diferente, isso. é uma linha e técnica, porque você muda, né, de um cabelo liso para um cabelo que é crespo, é afro, né? Legal. Né? E o Tio Rui falava muito sobre isso, né? Sobre as linhas, sobre técnicas, né? Então, a gente aprendeu realmente na técnica, né? Hoje eu vejo que o pessoal usa muita máquina, né? Então, na época, a técnica você deveria, assim, fazer ela na tesoura, né? A base mesmo. Por isso que eu acredito que nós aqui também cortávamos o cabelo feminino, por causa que a gente também teve que pegar bem firme aí, né, Gilmar? Nessa questão dos cortes da tesoura aí, né? Eu mesmo comecei também sem máquina, né? Eu não tinha. Eu comprar a máquina. Só na tesoura. Para nós não tem dificuldade. Você vê, A aprender na prática, tesoura. exatamente. você vê que a técnica voltou de novo, né? Voltou. Vai e volta. O cabelo mais longo. Ela vai e volta, né? Exatamente. Então, tipo assim, depende muito da moda, depende do estilo ali, né? Então, até cores, né? Sim, não era sim. muito tradicional das pessoas, assim, né? Você pega também, por exemplo, um pouco do cabelo cacheado, permanente afro, tudo isso, luzes, né? Que hoje tem outros nomes, né? Mas é a Tem. mesma, basicamente. E mudou os nomes, né? Mudou os nomes. Para você, Neto, assim, qual foi uma das partes mais difíceis assim na carreira? Porque já era uma responsabilidade, né? Né, por exemplo, vindo do pai, né? Que o pai já tinha ali um alto padrão, né? As pessoas imaginam o cara chegar lá, o pai tá aí? Não, tô eu aqui, vixe. Vai. Isso aí é complicado. Mas Como foi a transição aí? é aquela história, né? Eu comecei com ele lá. Tipo assim, comecei a trabalhar lá, né? Aí, automaticamente, eu fui pegando filhos de cliente. Às vezes, como você falou, às vezes ele não tinha um horário, eu cortava de um ou de outro. Filhos, né? Então, foi pegando aquela... E a cidade era menor, né, Maninho? Sim, A sim. cidade era bem menor. Verdade. Então, assim, era um pouco diferente. Mas acho que foi até tranquilo. Aí logo ele montou um salão para mim aqui na Rua 8, pertinho daqui. E aí você vai lutando sozinho. Então, você antes- tá sozinho, você tem que se virar. Antes de você trabalhar hoje no salão onde você trabalha, você tinha um salão sozinho? Não, fiquei muito tempo, fiquei um bom tempo. Quando eu comecei, ele montou para mim, aqui na Rua 8, aqui, próximo aqui, onde é aquela sorveteria nova ali, que abriu aqui. E um cômodo, um salão, uma sala de espera, um salão, um banheiro e tal. E ali eu comecei a atender sozinho. E aí você vai apanhando, vai batendo, apanhando, e você vai se virando, né? Mas eu fiquei o quê com ele? Acho que 1 ano trabalhando e cobrando, né? Porque no início eu não cobrava. Mas aí eu fiquei, aí logo eu quis sair. Aí ele falou, não, vai trabalhar para você, tem que aprender. Tem que aprender, pegar experiência. E aí... Deixar e a aí água bater na bunda pra... Isso. E aí também. Aí depois, lá na frente, eu casei. Aí pagava aluguel e tal. E ele falou, vem pra cá. Vem pra cá trabalhar comigo, que agora chegou a sua hora de trabalhar aqui. E eu tô com ele, como você diz. Eu tô com ele até hoje aí. Legal. Né? Parabéns. História fantástica, né? De poder compartilhar ali um momento com o pai, né? Trabalhar, É muito imagina bom. a honra, né? E
E como falo, né? Como falo com E ainda entusiasmo. tem uma história ainda eu tenho muito orgulho também do meu primo, o André. O André, aqui da 17. Sei, o André. O Ele é André, parceiro. isso, o André começou comigo ali, trabalhando. Trabalhava já num local aqui, aí mais ou menos a história que você falou. Eu também vi ali na família do André ali que uma faculdade era um pouco difícil, né? E aí eu falei, vamos, ele é meu primo, falei, quer aprender? Quer aprender? Vamos aprender. E aí ele trabalhava o dia inteiro, voltava no final do dia depois das 6, eu arrumava 2 por dia. Moleque que tava vendendo picolé, passava na rua, vem aqui 6 horas aqui, nós vamos cortar seu cabelo. E aí foi indo, trabalhei com ele e hoje ele tá aí, tá galgando aí sozinho aí, tá trabalhando. É gostoso você ver, o passo Bonito, lá hein? é gostoso você ver. O André é nosso parceiro, viu, André? Vou te esperar você aqui, viu, cara? Pra você vir bater um papo com a gente aqui também. O André, a gente teve a oportunidade de viajar junto, é um cara também, um cara fantástico. Cara, Com certeza. tem uma boa história com ele, é um cara Isso. fantástico. E ele teve a oportunidade também ali de estar lá com o tio Rui também. Eu lembro que o tio Rui comentava muito deles, do Neto, e eu não conhecia. Quando eu fui pra lá, fui muito novo, então não conhecia. Ele falava muito. Seu pai, então, como eu falei pra você, né? Essa questão do entusiasmo de falar dele, é que o tio Rui, ele cara, falava assim, você tem que ver esse cara segurando a tesoura lá, os troféus, né? Você tinha um tempo para cortar o cabelo e você também tinha uma medição, né? Então você tinha que cortar o cabelo tudo certinho. Aí vinha um cara com a régua, Gilmar, e fazia, né? Então você tinha um tempo, aí Fazia tinha avaliação do avaliação do corte, a dificuldade desse corte, porque, tipo assim, era tudo corte. O meu tio falava que era o clássico, né? Que era mais ou menos igual do Silvio Santos, né? Isso. O cabelo de pastor, né? Que é aquele cabelo, né? Na régua, né? Hoje de novo. Na régua. Isso, meio Elvis, meio. Tipo assim, o topete aqui tinha que ter, assim, sei lá, 4 centímetros, aqui 3, 2, e vinha, sabe? Você tinha Sim. Então, assim, o cara cortar isso, velho, o cara tem que ter uma. Tem. Né? Tem que. Sem vídeo de internet hoje pra Sem vídeo olhar. de internet. Não. Antigamente não tinha, e né? hoje Não, ele, tinha não. pra vir pra cá, meu cabelo tava grande também, falei, pai, corta meu cabelo, né? E assim, já falou várias vezes isso aí. Fazia-se a gente fazia o pente, o próprio barbeiro tinha que fazer o seu pente. Aí eu, na cadeira, eu falei, mas como, né? Já perguntei pra ele uma vez, aí ele falou assim, é osso com osso. Agora não sei como é que era, mas tinha que fazer esse pente com vidro. Você ia serrando ali, aí cada um tinha o seu. Legal. Então, assim, é coisa que essa geração minha, eu não... Tá Mais vendo? pra trás aí. Não, nossa senhora, a gente nem imagina isso. Ele tem aquelas maquininhas De mão. sabe aquelas A de mão, manual? De mão manual, tem aquela maquininha lá, tem navalha, tem couro de De amolar, né? carneiro, De amolar. Isso, aham. tem a navalha, afiar. uma lâmina só, então tem tudo guardadinho lá. Tesoura desse tamanho aqui, né? Tesourona Pesadona. Isso, diferente. Então, assim, a época dele foi totalmente diferente da nossa. Totalmente. É outro... ele falava assim que, normalmente, no sábado, o pessoal vinha da roça para cortar cabelo. E ele trabalhava num salão aqui na Rua 10, que tinha 3 barbeiros. Então, não tinha essa de... O cara vinha, só cortava o cabelo. O cara vinha, cortava o cabelo e fazia barba. Então, assim, era natural. Cortar cabelo e barba. Então, assim, ele ficava de manhã até 11 e pouco. Quando ele namorava minha mãe, ele ia passear, né? No domingo. No sábado era o dia inteiro. O pessoal vinha da roça para fazer a compra e já aproveitava, cortava o cabelo e voltava. Na verdade, o barbeiro, o cabeleireiro, né? Ele também teve uma fase do sapateiro também, que ele fazia, engraxava sapato. Se você voltar um pouquinho mais para trás, ele também fazia uma área do dentista também.
Tem relatos ilícitos você também. já escutou a história que Vá. começou, tem uma relação com o dentista? Sim. Sim. O barbeiro, ele que naquela época não tratava do dente, Não tinha arrancava, dentista, né? Não tinha. O cara tava deitado lá mesmo e falou, Tá doendo aqui. Eu tô com Deixa dor. eu dar uma olhada. Aí Curioso. tira. O buticão, né? Aquele... Isso. É uma ferramenta, né? Então, Na força mesmo. dá força Na pro- marra. E o tio Rui também falava da questão do engraxate, né? Então ele falava que quando ele iniciou também, ele teve essa fase que era muito novinho. Então, para você chegar numa barbearia para chegar cortando, então era difícil. Então você chegava ali e ficava com um engraxate. E aí você absorvendo ali As as cadeiras também, experiências. de barbeiro também, elas têm aquela plataforma Tem, mais tem. alta ali. Aham. Então o cara Sim. sentava no banquinho ali e dava uma engraxada no Eu- sapato. eu- Engraxava o nunca sapato dos comentei com clientes ele. ali, né? Mas eu acredito que também tinha. Sempre deveria ter um ou outro lá nas barbearias de antigamente, né? Engraxate, com Engraxate, certeza. Exatamente. E aí, Gilmar? E para você, meu amigo, assim, os momentos mais difíceis ou o momento mais difícil que teve na profissão de iniciar? Como toda profissão, né? Nada é tão fácil que você não pode chegar lá, mas também nada é tão difícil porque senão não tinha ninguém lá também. E todas as profissões, todos os ramos, todas as áreas têm suas dificuldades. E eu também tive a minha. E, na realidade, nós temos até hoje várias dificuldades, né, no dia a dia. Com certeza. Mas uma que me marcou muito, que é no início você tem a dificuldade e não tem experiência como passar por aquilo. E você tem que passar. Se não passar, não vai para frente. E aí teve um dia, quando eu saí da usina em 2003 e abri a barbearia ali, quando eu estava na usina ainda, eu trabalhava muito, porque as folgas eram 7x1. Então demorava a chegar a folga. Quando chegava, eu tinha muito cliente para atender. E quando eu saí da usina e fiquei só na barbearia, aí eu não tinha cliente, eu tinha cliente para dividir para a semana inteira. Então tinha dia que eu cortava um cabelo, tinha dia que eu cortava 2, tinha dia que eu cortava nenhum, tinha dia que eu cortava 10 cabelos. E aí teve um dia que eu percebi o quanto é bom a gente ter amigo. E quanto é bom a gente não ter alguns amigos também. Por volta de 2, 3 horas da tarde, chegou um amigo meu. Ele falou assim, Gilmar, vamos lá para Miguelópolis, para a prainha? Na sexta-feira, né? E eu falei, Guinaldo, eu não posso, porque né, eu tô na barbearia aqui agora e tal. E, inclusive, estou falando o nome dele aqui porque ele já faleceu. E aí ele ficou insistindo ali, para mim ir. E eu fiz um propósito seguinte. Quando eu saí da usina, eu determinei que eu ia abrir às 8 horas da manhã e ia fechar às 8 horas da noite, tendo cliente ou não. Porque eu observava que algumas barbearias que estavam dando certo, ela seguia um cronograma ali, ela tinha horário de abrir, de almoçar, de fechar. E eu via também, observava que tinha uns barbeiros, cabeleireiros, lambões, que não tinha hora para nada, fechava qualquer hora, saía, bebia cerveja ali dentro. Hoje, na realidade, hoje é até moda beber dentro da barbearia, mas não o barbeiro, né? Os clientes ali. Mas nessa época atrás não era normal, né? E aí eu comecei a observar que, para mim, ter um negócio promissor, eu tinha que seguir as regras, né? De abrir e fechar em determinado horário, né? As folgas eram só no domingo depois do almoço. E aí ele começou a me chamar e começou a desfazer de mim. Não, Gilmar, vamos, não tem ninguém em sua barbearia aí, moço, só aí não tem ninguém, você vai ficar aí, vamos pra lá e tal. E eu era jovem, né? Tinha um monte de amigo ali que tava todo mundo indo pra lá e ele queria que eu fosse também. Só que ele era meu amigo e nem cortava o cabelo comigo ainda. Porque quando a gente começa... Estrear, na verdade. ele queria me levar para o mau caminho, entre aspas, aí. Porque assim, quando a gente começa uma profissão, principalmente na área da beleza, quando você começa, alguns amigos seu e familiar, ele já tem aonde ele gosta de cortar o cabelo. Porque cabelo você vai criando uma afinidade. E eu nunca cobrei isso de amigo nenhum. Vai lá, você estava comentando isso, comigo. né? Sim. Eu sempre respeitei qualquer pessoa que tivesse no meu ciclo de amizade ou na minha família. Eu sei que ele corta o cabelo em algum lugar. Talvez ele já virou amigo da pessoa e ele não vai vir para mim ali de um dia para o outro. E eu respeitei. Só que a partir desse momento ele me desrespeitou. Porque eu estava começando um negócio, não tinha como eu ter uma carteira de cliente começando um novo negócio. E aí foi que então eu falei para ele que eu não ia, que ele podia ir. E quando ele saiu ali, os olhos saiu água, velho. Mas assim, não de choro de... um choro assim, mas
Cara, eu vou passar por isso, eu vou conseguir, eu tenho certeza que vai vir cliente e na hora certa eu vou conquistar novos clientes e vai encher minha barbearia. E ali eu ficava sempre ali do lado de fora ali do salão, ali, que era na casa do meu pai. E aí sempre passava um, passava outro, ele ia articulando, convidando as pessoas. Não tinha Facebook, né, para postar, não tinha rede, não tinha grupo de WhatsApp para poder convidar os amigos, né? Então era no TED a TED ali. Não existia rede social na época, né? Não tinha. E as coisas foram começando. Se você se valorizar, se você crescer, naturalmente eu vou crescer também. Se o Maninhos crescer, naturalmente porque a gente tem que ser humilde e reconhecer que a pessoa... E acima de tudo, a humildade. Eu acho que... Né? A gente tem essa... Às vezes, a gente tá muito junto aí, o Gilmar, as pessoas falam, mas vocês não brigam, né? Vocês não... tipo... Por quê? Porque, assim, como a gente falou, o cliente, ele acaba ali... ele tem uma história contigo, né? Com a gente certeza. pegar que tem várias histórias de clientes que estão lá, que às vezes já foi lá cortar o cabelo com você, já foi cortar o cabelo comigo. Não, né? isso aí... Que tem mas ele tem um carinho, né? Uma pessoa que você fez ali, né? E comunicou, porque a gente acaba também ali agregando mais do que um corte de cabelo na vida da pessoa. Com certeza. Tem aí cria aquela afinidade, né, com o cliente. E você ajuda, cara. Lá a gente faz muita parceria. Eu vejo também que o Gilmar também com os clientes dele. É o cara que senta na cadeira que você orienta, ou dá uma dica, ou pega a dica da outra pessoa que sentou anterior ali, conta a história, né? Acontece muito isso, mano. Às vezes a pessoa chega um pouco pra baixo, aí eu falo, vou te contar uma história aqui então. Né? Aí você conta a história do outro cliente que está passando por um momento mais difícil, né? E às vezes a pessoa se conhece, às vezes a pessoa, né? Você abre para a pessoa ali, ó, mostra se tiver uma oportunidade, você conversa com ela. Aí de repente a pessoa voltou, nossa, a pessoa realmente... Ali o salão é mais ou menos o barbeiro, o cabeleireiro, é mais ou menos um psicólogo, né? Psicólogo. Que ele conversa com... Sim. Toda hora tem um contando uma história, né? Toda hora tem uma história. Você começa aí num sabadão aí às 8h30, 9h. A hora que você termina às 6, 7 horas, você não lembra mais o que você conversou primeiro, segundo, terceiro corte. Com certeza, é verdade. Não é? Você não lembra mais, porque passou tantas histórias ali que... Não, e você acaba ajudando muita gente, porque com uma palavra, um conforto que você faz para um cliente é um diferencial, né? Diferencial. Quanto tempo já, Maninho, de profissão? Profissão, rapaz, eu não posso falar muito tempo, não. Vocês vão achar que eu sou velho, né? Mas, olha, eu tô em Guaíra com salão desde 91. 91. Então, 35 anos, né? 35 anos. 35 anos de salão hoje. Com mais quanto, Neto? 35 também, acho que 35. Comecei com 19, tô com 55. Já dá 70. Já deu 70 aí, hein? Gilmar? 70. Eu 70 comecei... do seu pai, né? Mais 70 do meu pai. Eu comecei em 99, aí só que eu ainda trabalhava, né, na Comap, depois trabalhei na Campo Ferte, na Carol, na usina, e depois que eu saí já em 2003 para montar a barbearia mesmo. Então, assim, eu tenho já 27 anos. 27 Meu filho tem 27, que ele é é de 99? 99. E vou fazer de empreendedor 23 anos aí. Dia 10 agora que eu saí da usina e venho trabalhando só no salão. E basicamente também 27 também, mais ou menos dessa mesma idade. Né? A gente foi para Ribeirão Preto também, que eu iniciei lá, né? Mesmo tempo. E então, basicamente também quase 30 anos aí. Então, mais de 100 anos, né, de experiência aqui, de histórias, né? Então a gente tem aí, com certeza, muito know-how, muita história para estar aqui hoje falando, né, da profissão. Cabeleireiro ou barbeiro, né? Lá os caras zoam muito lá, os clientes lá falam, você é barbeiro ou você é cabeleireiro? Eu zoo, não, sou barbeirão antigo, raiz. Né? Os caras fazem a barba, né? Então, sempre eu brinco lá, que o tio Rui sempre zoava demais, né? O tio Rui era muito figura, né? Ele era figura, cara. Ele contava muita história, né? Mas eu acredito que é da profissão mesmo, né? Você acaba, querendo ou não, se comunicando, né? Você aprende muito, passa muito, né? Com certeza. Então, acredito que é isso que um bom profissional, ele acaba aprendendo, além de fazer o serviço bem feito, atender as pessoas e tratar as pessoas com muito respeito, né? Com certeza. Muita história, né? Maninhos, e aí, cara, conta pra gente quando que foi a virada de chave, aonde realmente você falou, poxa, cara, eu
eu mereço, eu vou dar o meu melhor, eu vou investir, eu vou realmente viver disso, né? Entregar realmente ali para a profissão, porque no início é como a gente falou, né? Ainda você fica em dúvida, né? Às vezes as coisas não... Igual você falou que era em Porto Ferreira, às vezes você tem um projeto e as coisas não alavanca, demora, e demora muito. Às vezes para as pessoas... É lento. Dos 35 anos aí, dos 35 anos às vezes fala assim, Emerson, 30 anos foi só de batalha, agora os 5 anos que a gente está colhendo, ou 10 anos, né? Então, acredito que está muito vinculado a essa pavimentação que a gente passa, né? Sim, sim. Ô Emerson, então, eu tive assim, muitas experiências com cursos, isso aí que te dá muita base para você falar, não, eu vou crescer, entendeu? Eu fiz um curso em Rio Preto, fiz um ano de curso, fiquei viajando toda semana para Rio Preto, né? Teve uma faculdade lá que eles começaram a fazer um curso de cosmetologia. E eu queria saber muito sobre cosmético, né, de cosmetologia, como funcionava aplicar uma tinta, por que aquela tinta fazia tal coisa, né? Então, ali eu aprendi até fazer shampoo, né? A parte de shampoo, o que vai no shampoo. Então, assim, deu uma base muito boa para mim naquela época. Depois daquilo ali, em 2006, eu fiquei também na Argentina, né, em Buenos Aires. Eu fiz um curso lá de 6 dias, né? Tudo isso aí foi ajudando, entendeu? Lá foi curso de corte de cor. Lá tem uma escola famosa lá, como é que é o nome, cara? Muito, muito, muito famosa. Inclusive, depois eu ia perguntar onde foi as escolas que você disse que estudou numa escola em São Paulo. Em São Paulo, eu fiz o curso na Escola Elza, né? Elza. Na Escola Elza eu fiz, que era mais um curso feminino mesmo, certo, né? E tirando disso aí... E na Argentina, você lembra da escola? Você lembra Na Argentina... acho que, se não me engano, Tony Guy, exatamente, Tony Guy. Que tem muito técnica de cortes, né? Aí eu fiz esse curso lá. Assim, foi muito bom. Não é muito fácil você pegar, porque lá os caras não falam muito brasileiro, né? Então, mas aí o que eu assim, indico para as pessoas fazer um curso que você aproveita, que é uma técnica, para mim, a melhor técnica do mundo, que eu fiz foi na Pivot Point. Pivot Point, quem tiver oportunidade de fazer, assim, não é um curso muito barato. Pivot Point é a nossa Tony Guy aqui, brasileira, basicamente. Não, mas ela, não, na verdade, não é brasileira, não, é mundial. Né? Mundial. Na verdade, assim, para mim, é uma das melhores escolas, entendeu? Que tem de técnica, é Pivot Point. Ela, na verdade, ela não é brasileira também, não. Que ela é formada pela Keune, né? Ela saiu, na verdade, do dono da Keune, que começou a dar esses cursos técnica de corte, que hoje foi crescendo, né? Certo. Que é na verdade, uma técnica holandesa. Holanda? Da Holanda, isso aí. Né? E é muito boa. A técnica deles é perfeita, viu? Você pega uma base, você tira assim, você tira aquele medo de fazer qualquer corte, né? Porque você pega as técnicas mesmo certinhas, entendeu? Para fazer qualquer tipo de corte de cabelo. Legal. E a importância, né? Quando você corta um cabelo, saber ali a geometria, onde você joga, onde você corta, como é que esse cabelo, a textura, né? Isso. Por isso que eu falo que a gente teve a oportunidade de ter esse conhecimento, né, das linhas, né? Sim. Como falei, que eu aprendi. Qual que é a linha que você faz? Lembra, Gilmar, que a gente trouxe o Iriri, lá do Rio de Janeiro, e a gente passou... E eu lembro que a gente foi buscar ele no aeroporto de Ribeirão Preto, e o cara, hoje ele trabalha no Projac, corta cabelos famosos, sabe? Um cara bem... Ele é desembolado, né? E aí eu lembro que eu passo com ele lá na chácara do meu tio Rui. O tio Rui tava lá trabalhando, não lembra? Foi o dia que eu tive a oportunidade de conhecer ele também. Agora conheceu ele. E aí ele perguntou pra ele, né? Qual que é a linha que você faz, né?
e deu uma gaguejada, né? Qual que é a linha, né? E qual que é o procedimento, né? Porque tem os caras que também eles são showmans, né? São aqueles, quando você vai num treinamento, quando você vai igual quando a gente vai em São Paulo, você tem as técnicas, que é difícil você pegar ali, e tem aqueles caras que estão dando um show. Show, exato. Isso. Palco, né? Só palco. Palco. É. Que é o cara ali que faz ali aquela rodada de tesoura, né? É. O cara barbeiro, o cabeleireiro tradicional é o cara que faz O arroz trivial, com feijão mesmo trivial, ali, né? No dia a dia, né? É, Que é no o dia a dia. corte aonde a pessoa... Então a gente vê muito isso também. As pessoas vendendo muito show e na hora que você traz para a realidade, né? Até para você cobrar o valor do serviço, né? Porque às vezes você fala, cara, eu via muito aqueles desenhos, aqueles cortes artísticos, né? Poxa, mano, mas isso aí leva umas 2 horas, 3 horas, né? No nosso dia a dia ali... Não dá pra fazer. Né? Então, Não. entender isso também, as técnicas, é muito importante até para você se colocar no mercado hoje de trabalho. Com certeza. Inclusive, máquina também, né? Hoje você vê o pessoal cortando com máquina, muita coisinha. Você fala... No dia a dia você não faz isso aí, gente. Não dá pra fazer isso aí. Exatamente. Isso aí é um ou outro que você, né? No dia a dia você não faz. Uma agenda, às vezes, cheia, como é que você vai ficar fazendo aquilo ali? Você não faz, não tem nem como. É que você teve fazer. uma tendência, né, de usar mais máquina. Agora Isso. ela foi embora, né? Foi, Então agora já voltou mudou. mais pro tradicionalzão mesmo. Isso. Né? Às vezes passa mais a máquina só na costeleta e na nuca, né? O Facilitou resto é- para nós também, né? Isso. É, igual o Emerson falou, né? A moda vai e volta. Ela né? vai e volta. Exatamente. Hoje o pessoal tá usando muito homem, cabelo mais longuinho, entendeu? Vai mudando, né? Porque antigamente o pessoal usava aqueles cabelinhos compridinhos, né? Hoje tá voltando Tá isso. voltando. Pica-maleão. Fica malhão. Ô, Pica-maleão Quando eu é... cheguei em Guaíra, a mulherada, por exemplo, queria cortar só aquele pique-malhão. Você entendeu? Pica-maleão nada mais que é o... Exato. que- Fazia igual, rapaz, Que o- compridinho atrás e aquele arrepiadinho na frente aqui. pô. Que hoje eles falam do mullet, né? Estãozinho Chororó usou, né? Ah, é. Isso. E hoje continua, o argentino usa muito. Eu lembro que o tio Rui falava muito, né? Que uma vez o seu pai, ele conheceu uma pessoa, não sei se um deles teve acesso a um argentino, foi na Argentina também, e trouxeram essa técnica, né? Que era essa técnica do cabelinho mais cheinho atrás, né? E então foi uma tendência, foi uma febre em Ribeirão Preto. Então o pessoal falava muito do lado que eles traziam, né? Ia para São Paulo e trazia essas técnicas, né? Porque como não tinha internet, não tinha nada disso. Tinha que ir, né? Hoje é muito fácil. E querendo ou não, São Paulo. Hoje você abre aqui e já tem Já tudo. na hora. O tio falava sempre da escola lá. Não me recordo o nome da escola onde que os dois se conheceram. Teu pai. Meu pai fez muito curso, meu pai e minha mãe. Teruia. Teruia. Isso. Ah, Teruia. Fiz curso na Teruia também. Exatamente, Em São Paulo, na Rio Teruia. Branco ali, né? Isso. Famosa Teruia. Então a gente. Eu já cheguei lá, eu conheci lá. É uma escola aí que formam muitos profissionais. Eu Eu cheguei a acho que fazer ela- um curso eu lá, eu acho que ela voltei em existe até 92, eu Existe. voltei lá fazer um curso. Se eu não me engano, também acho que o Jassa formou lá também, na época também, profissional. O Jassa também, acho que foi um dos caras que estudaram lá também. O tio Rui também falava um pouco dele lá, ter visto Ela ele é lá. muito famosa em São Paulo. famosa. A Teruia, sim. E quando foi, né, a tua virada de chave aí que você realmente, assim, veio para o mercado de trabalho? Porque eu sempre falo assim, né? Uma coisa é você ser profissional da área da beleza e outra coisa é você entender o seu negócio. Quando você vira profissional, as coisas mudam. Porque é na hora que você tem que valorizar, você tem que cobrar, você tem que ter um tempo também, você tem sua família. Então, assim, por mais que você tenha agenda, você tem que criar ali um processo. Não é tão fácil trabalhar por conta. Ser um prestador de serviço, principalmente um cabeleireiro, né? Porque o cara daqui 30 dias ele precisa de você. E você não sabe daqui 30 dias como é que você vai estar, onde você vai estar. Então você tem que realmente ali falar, poxa, agora eu tenho que criar ferramentas, né? Então você tem que levar sempre a sério. Foi o que eu determinei. A importância de um ambiente saudável, né? Um ambiente onde também você cria essa visão, porque, igual o Gilmar falou, né? Você entender suas amizades, as pessoas que realmente torcem por você e saber realmente quem está querendo te levar você muitas vezes Claro. para dificuldades.
dificuldade, né? Para o mau caminho. Então, o ambiente que a gente hoje você escolhe, as pessoas que estão do seu lado, isso é muito importante para o seu desenvolvimento, né? Ele bem falou, tinha alguns amigos que também Que queria também, com certeza. meus amigos também, assim, alguns também, vamos largar aí e tal. Não, assim, tinha alguma coisa. Época de festa. Fecha mais cedo, vambora. Sexta, Né? sábado, quinta, sexta e sábado aí são os dias que você mais se dedica, né, ao trabalho, né? Então você também abrir mão, igual você falou, era solteiro, né? Tinha uma vida ali, abrir mão. Se você não coloca ali uma regra, se você não coloca o limite, tanto para você começar e também para você terminar também, fica difícil também de você atuar, né, como profissional. Gilmar Soares, e aí, quando que foi realmente aí a sua virada de chave, que você entendeu que você poderia crescer com a profissão, que realmente era isso que você almejava ser ali? Porque muitas vezes também a gente cria dúvidas, né? Como falei, porque nem sempre as coisas dão certos. Verdade. Se a gente for falar aqui quantas vezes as coisas deu errado, às vezes deu mais errado do que certo, né? Isso. Sim. O Neto sempre fala lá no programa dele. Se você pegar o Maradona e o Pelé, eles mais perdeu do que ganhou. Só que as vitórias foram maiores, né? Verdade. Então você glorificar isso, né? É o que a gente aprendeu no Empretec, né? Beija-lata, né? Você ser grato, né? Todos os dias pela tua vida, pela profissão que você tem, pelo tudo que você conquistou, pela sua família, né? Porque às vezes a pessoa acha que sucesso é só o dinheiro, né? Não, e aí ela esquece daquela estrutura que você falou, né? Família, né? Família é tudo, cara. Rapaz, minha mudança radical foi em 2013. 2013, quando eu já estava ali, cortava cabelo, né, igual o Neto falou aí, sem agendar horário, até 9, 10, 11 horas da noite. Natal, passava lá dentro, dava todo mundo lá dando os parabéns lá dentro da barbearia, por quê? Era por hora de chegada. Dava 9 horas da noite, quem trabalhava no supermercado começava a chegar. Só mais um, mas o corte não é assim, ó, rápido. E ali, passava ali Natal, o Ano Novo ali, quantas vezes já passei lá dentro. Falava pra Denise ir na frente que depois eu ia. Em 2013 eu estava muito estressado já. E 2 motivos. Fiado demais, tinha 22 mil reais na época de fiado, e sem agendar horário. Um desses clientes, um dia, até eu agradeço ele hoje, porque na época ele me estressou tanto que eu comecei a agendar horário. Só que eu agradeço ele hoje porque foi daí que eu tive uma atitude de fazer a mudança. Olha só. E aí ele, não, eu vou ali buscar um cigarro, já volto. Eu falava, Luiz, se você for, você vai perder sua vaga. Tinha 4 na frente dele. E ele queria sair, voltar e estar no 5º, né, no caso. E eu falava para ele, eu parado ali com o cliente ali, tentando explicar para ele, ele estava meio alcoolizado, né, tinha bebido ali. E ele, não, mas eu já vou, já volto. E aí começou a me perturbar. Eu falei, Luiz, se você for, você vai perder o lugar. Não, e aí eu falei, cara, eu tô parando de atender o cliente aqui para atender você aqui numa questão que é para todo mundo, não é só para você. Se você sair lá fora e chegar a outro, você perdeu o lugar, você é depois do outro. Não, mas eu só vou ali. Eu falei, cara, a partir de hoje, não trabalho mais por hora de chegada. E isso não funcionava na época, agendar horário para corte masculino. Eu não sei se vocês já agendavam horário, inclusive na época nós compartilhamos uma agenda, Charme Nova, inclusive. Sim. Liguei também pro Hermes, o Hermes falou, Gilmar, será que dá certo agendar horário? Eu falei, cara, tô começando segunda-feira, isso era um sábado. Uhum. E assim, eu perdi 50% dos clientes. Porque o cliente chegava lá e falava, agora é por hora de chegada. Agora não é por hora de chegada mais, é por hora marcada. Não, mas não tem ninguém. Não, mas é que o próximo já está chegando. E ali eu ia tentando ali articular com o cliente ali. Peguei uma lista, uma agenda, um caderno, né? Na época era manual. E aí perdi um monte de cliente, mas também um monte de cliente começou a vir no salão, porque passava ali, não via ninguém, quase ali, o salão tranquilo, chegava e, é agenda horário, então agenda pra mim. Tinha um monte de gente que gostava de cortar o cabelo, que queria agendar o horário com hora marcada e não ia, porque chegava lá, tinha 5, 6 esperando toda hora. Né? Inclusive, depois das 5 da tarde era a demanda maior, ou sexta e sábado, toda hora que você chegava lá tinha 7, 8. Até tem muita história lá de amigo que chega lá hoje e fala, nossa, quantos filmes eu já assistia? Assistia filme inteiro aqui, não chegava a minha vez. Né? Que eu punha os DVD lá, rodar lá e o cara assistia o filme inteiro e não chegava a vez dele, né? Porque tanta gente que tinha, né? Uhum. E aí foi que então comecei a agendar horário em junho, mais ou menos, de 2013.
e não parei até hoje, né? E graças a Deus deu muito certo. E, É o infelizmente melhor, a gente né? não tá para agradar melhor. todo mundo, né? Não, Inclusive perdi, às vezes fazia agendamento errado porque estava começando, né? Não tinha o domínio ainda das agendas, mas foi mais acertos e graças a Deus hoje. Do que eu. Às vezes se chegar algum cliente ou outro que quer cortar o cabelo, você tá tranquilo ali, claro que a gente corta na hora, né? Mas se o cliente quiser ter o privilégio de chegar e Ter seu horário, ter né? esse horário ali, ele vai ser atendido e muito bem atendido. E o legal hoje, né, é que a pessoa ela tem a oportunidade de começar da forma correta, né? Porque essa daí, acredito que foi uma das maiores dificuldades da gente, né? Às vezes os erros básicos, né? Por exemplo, o agendamento, né? Eu sempre falo que a gente tem que começar igual o doutor mesmo, igual o médico ali, né? Valorizar realmente. Muitas vezes a pessoa fala, mas estou começando agora, cara. Você está começando agora. Mas tem que ainda começar. tinha muita essa resistência. Eu comecei, você também começou, o Maninho já fazia porque ele atendia feminino ali. Mas a pandemia obrigou quem não agendava horário a passar a agendar horário também. Sim, é verdade. A pandemia acabou de... Porque senão essa molecada mais nova nem está agendando horário até hoje. Sim. Tem alguns que ainda é resistente, mas a maior parte hoje agenda horário. Agenda horário. Mas a pandemia obrigou, Eu né? acho que com certeza quem começou foi meu pai. Seu pai. Com certeza. Tem que ser quase que certeza absoluta. Não posso garantir, mas eu acho que foi. E no meu caso, eu também trabalhei muito tempo com hora marcada, sem hora. Senhora. Então, chegava, de repente... Não tinha hora de almoçar, não tinha hora de lanchar, não tinha aí, de jantar. Tinha um sábado aí que, de repente, aquele sábado estava fraco. Aí, você chegava 1 hora, você ficava até 4, 5, 6. Cortava 1, 2, 3 cabelos só. Ou às vezes nenhum. E, de repente, 5, 6... Lotava. Chegava 8 pessoas ali. Quer dizer, 6, 7, 8. Você saía dali 9, 10 horas. 10 horas da noite. Aí eu falei, não, vou parar com isso aí. E às E vezes aí- tinha gente que ia 8 horas da noite, depois das 6, porque era hábito de ir cortar o cabelo à tarde. Isso. Era pessoas que poderiam ir na volta do dia, por exemplo, Isso. uma criança, uma senhora de idade, um senhor de idade, uma Eu- pessoa que trabalhava na usina. Eu já escutei muito, o cara falava assim pra mim, você tá achando que você é médico? Olha não, só. eu não sou médico, mas agora é com hora marcada. Pô, mano, tem Eu já diferença tinha- de médico, Não, né? Eu mas acho a que... pessoa fala, a pessoa não, você é doutor, você tá achando que você é isso, é aquilo? Não, agora é hora marcada e eu também fui nessa. Tem que ser linha, senão você... Falei, eu perdi muita gente, só que eu também ganhei. Porque vai ter gente que quer Isso. priorizar um bom. Por isso que eu falei que hoje eu me considero um médico, né? Porque as pessoas, isso aí eu já ouvi muito. Verdade. Então agora eu... Não escutou? Muitas vezes, você acha que você é médico? Não, eu sou médico. Doutor do cabelo. E É, o doutor do é o doutor cabelo. do né? cabelo. com certeza. exatamente, mas é isso. Mas hoje, na verdade, o cliente que fala, eu queria marcar um horário, né? Isso. Aprenderam, assim, que tem que ter horário, né? Tanto é assim, a pessoa tem seus compromissos, então fala assim, ó, eu vou poder tal hora, será que tem esse horário para mim? Então, assim, o próprio cliente hoje já... Às vezes o cliente liga, não tem horário, mas quando é um cliente já que corta há muito tempo, você acaba tentando encaixar ele ali, Encaixa. às vezes até fora ali do Não, expediente, claro. ou antes do expediente um Sim, pouco ali, sim. para não deixar de atender ele. Exato. Mas ele vai se ajustando ali, a próxima vez ele vai anteceder, vai ligar com antecedência. Sim, né? sim. E eu passei muito tempo, minha menina nasceu, ela está com 24 hoje, e eu saía de casa 8 e pouquinho, ela estava dormindo. Quer dizer, eu saía e não via ela. Trabalhava, voltava no almoço, brincava com ela, ficava com ela no almoço. Quando eu chegava 8 e meia, 9, ela já estava dormindo. Tava dormindo. Então, quer dizer, eu vi ela só no almoço. Aí eu foi me ligando, aí um dia minha esposa falou, você está perdendo ela, né? E aí foi a ideia que eu tive. Falei, não, vou marcar a hora. Vou marcar a hora, eu vou até tal hora e pronto. E deu certo. Deu certo, eu acho que, igual você falou, hoje a meninada que está começando já começa com hora marcada. Começa Já. a marcar. Não tem essa mais Eu acredito que não sei. Não, tem um ou outro ainda. Ainda tem, né? Ainda mas tem. É aquele que não entendeu até hoje que é ser empreendedor, ele ainda atende por fila lá e tudo bem também. Gente, eu tô perdendo minha filha, assim, o crescimento dela, né? Esses que você fala é que não acompanhou a tecnologia, né? Que
Aí eles ainda Ele acha tão que se ele lá. agendar horário ele não vai ter cliente, ele vai perder o cliente. Exato. Mas Tá tudo bem, é normal, né? vocês acreditam também que isso também não é uma dificuldade também? Porque até agora a gente só falou aqui de conhecimentos técnicos, né? Tipo, técnicas de cortar cabelo. Porque muitas vezes também a escola ela não traz isso pra gente. Esse lado... Claro. o lado do empreendedorismo, essa questão, por exemplo, de que forma que você se coloca no mercado. Eu acredito até pelos os cursos técnicos, faculdades, por exemplo, as pessoas também saem das faculdades também meio que Cru, né? sem saber realmente, né, como é que ela se coloca no mercado, principalmente prestadores de serviço. Então, por exemplo, o que ajudou a gente muito, e acredito que o Gilmar também, foi a questão da gente começar a frequentar mais cursos voltados para a gestão, que é o Sebrae, que eu acho que hoje é o mais próximo da gente, pessoas que querem empreender, querem iniciar, barato, né? Basicamente aí Quase tudo gratuito. É né? gratuito. Nem todos, mas quase que te dá todos, ali né? que te maioria dá dos um resumo também, né? Eu acredito que todo conhecimento que você vai buscar, por mais que você vai lá no Tony Guy, ou PowerPoint, ou qualquer Embeleze, ali é só mais um conhecimento que você desenvolveu. Então, Na verdade é conhecimento de técnica aí, né? isso, exatamente. Mas aí, quando te traz para o mercado, eu acredito que falta esse, né, para o profissional, né? Hoje está se falando um pouco mais. Você pega o senhor Elias, né, que é o barbeiro aí, você pega o Eduardo Miller, né? Os caras trouxeram um pouquinho ali. Ele está tentando né? misturar um pouco ali de técnica e de Isso. atendimento, de gestão. né? Exatamente. Qual que é o valor do corte? Como é que você chega nesse número? Por que o outro cobra aquele valor? Até para que você possa valorizar a classe e valorizar o profissional também, né? Eu acredito que falta muito essa questão desse treinamento para o profissional. Vocês acreditam nisso? Ou quando vocês começaram também, vocês começaram a ter essa visão também já da gestão também, do empreendedorismo? Então, eu sempre acreditei, porque assim, eu acho que isso aí é uma base para você ter o seu valor, você entendeu? Porque você tem que saber te valorizar. E aí, como que você vai aprender a te valorizar, né? Saber quanto que você pode cobrar num corte de cabelo. Você tem que saber que você ali não é só corte, né? Ali você vai ter água, você vai ter energia, você coloca um aluguel, mesmo que não é aluguel, mas tem que colocar. Então, tudo tem que colocar em conta, né? Então, você tem que tirar custo de tudo para você saber quanto que vale o seu corte. E o tempo, né? O seu tempo Também, ele é valioso. O tempo da gente, a gente tem que colocar também essa Sim. conta. Né? Exato. Porque nós é mão de obra, né? Nós precisa de ter o nosso salário ali dentro, né? E não ganhar o que sobra, né? Na verdade, nós tem sabendo fazer esses cálculos, você consegue cobrar um valor que precisa. Não porque pela emoção, né? Você tem que ir pelo coração, pela razão, né? Pela razão. Claro. E tem que fazer conta, né? E aí, através do que você vai aprender isso? Fazendo curso de gestão também. Não é só aprender a cortar cabelo, técnica de cortar, de pintar, de paisagismo, né? Você tem que saber sobre gestão, né? Na realidade, tem os aplicativos, né, Mano? Que você também usa lá de agendamento, o Hermes também usa, eu acredito que você usa também. Tá tudo ali, é só abastecer as informações e ele já traz os resultados também. Sim, também. Tá na palma da mão, né? Verdade. Eu acredito que essa é a maior verdade que as pessoas falam pra gente, né? Que é a parte da gestão, né? Como é que você deve lidar, né? Porque é muita coisa, né? Acaba sendo, como a gente falou, no início era só cortar cabelo, daqui a pouco você já teve que começar e naturalmente o processo ele te exige de você um desenvolvimento ali, né? De você colocar um sistema, de você ou colocar uma pessoa para te ajudar, ou a própria família, né, ali para organizar. Você até deu o exemplo do teu pai, né, que foi uma das primeiras pessoas que você viu agendar ou organizar ali, né, a agenda, né, com certeza a importância. Então acredito que hoje, com certeza, está bem mais fácil, mas as pessoas muitas vezes elas não entendem que
esse processo também faz parte de você empreender no ramo da barbearia. Muitas vezes a pessoa só está cortando, né? Aí chega no final do dia, ela só está com cansaço, né? Igual falou, abriu mão da família, abriu mão do lazer, abriu mão de tudo para o cliente, para ele, né? Fica cômodo, né? Se você não organizar para ele da forma que você está atendendo ali, fica ali o dia todo, para ele, ó, passo lá, o maninho tá lá. Passo lá, o maninho tá lá. Qualquer hora, né, do dia. Ó, vou ali, tô voltando aí. Isso. Né? Às vezes, ó, vou ali tomar uma, daqui a pouco eu volto minha vez. Isso. Já deu minha vez, né? Não, deu não, então vou ali tomar, mas espera que não. Então, Vou tomar mais uma, então. O próprio cliente já pedia para ser agendado, porque ele, no momento que ele quer ir ali e voltar, ele quer um agendamento. É um agendamento, Ele Então, tá calculando o tempo que ele vai, né? E dá para ele fazer outra coisa, né? E verdade. realmente, 4 pessoas para você atender é 2 horas praticamente. Depende do que for fazer, é 2 horas. Se for só corte, é 2 horas. 2 horas. Às vezes corte, barba, né? Às vezes lavar, o cliente quer lavar o cabelo. Então ele já pediu isso daí, né? E além do mais, só foi aplicar. E uma coisa também que, né, esse em 2013 aí que teve essa mudança aí, foi a questão do fiado. Tinha muito fiado e era normal, parece que é comum na realidade no comércio. Eu acredito que é muito comum. Mas aí em 2013 eu tomei essa decisão. Qual que é a minha forma de pagamento a partir de agora? Pix, cartão ou dinheiro. E ponto. Ah, não faz. Ah, você faz? Não faço. Por quê? A pessoa está acostumada a levar não já. Exatamente. Ela sabe que se ela pedir um crediário, ela está sujeita a levar ou não. Tem cartão hoje, cartão de crédito, pode ser, né? Você lembra quando a gente foi... Quando foi isso? Que a gente foi em Barretos, lembra disso ou não? Lembro, na consultoria com o Sebrae, né? Tava eu e ele, né? Ariadne, né? Aí, tipo, como era financeiro, ele falou, ó, não pode dar consultoria junto, né? Mas se não tiver problema, né, de eu falar sobre números, né? Aí, beleza. Aí. Falou, ó, você quer acabar com o fiado? Aí eu lembro que o Gilmar tava mais assim, e eu tava um pouquinho mais, né? Então, tipo assim, é bom você ouvir pessoas com mais experiência, porque a tendência de você errar menos, isso, né? Então, quanto mais pessoas que já passaram pelo processo. E aí eu lembro que a Ariadne falou assim, não, coloca uma placa lá, já vai inibir, né? Não faço fiado. Então é difícil você falar para a pessoa às vezes, né? A pessoa tem... A gente falar, a gente mesmo. Exatamente. Nesse dia dessa consultoria, eu lembro até hoje, tava ele e as esposas ali também, eu não queria, porque tem muita gente boa, tinha muita gente boa que também estava no circuito ali. Que o cara pagava em dia. Pagava em dia. E marcava, né? E aí eu falava assim para a consultora nossa, não, então esse ano eu vou, mais esse ano. Ela falava, Gilmar, mas olhando seus números aqui, você acha que você consegue? Ela não falava assim diretamente, você acha que você consegue ir mais esse ano? E eu já estava ali com a corda no pescoço ali, velho. De tanto fiado. E 22 mil reais, isso foi em 2013. Nossa. 22 mil reais de fiado. Eu não pagava. E aí eu não tinha controle do fiado, porque ele exige mais uma pessoa para controlar, cobrar, ligar para o cliente. E o custo aumenta. E aí eu falava assim, não, mas e se eu deixar só um pouco? Aí ela perguntava para mim, mas você tem condições? Aí eu voltava e pensava, não, mas não tem, porque se eu falar não para você, eu vou ter que falar não para o Hermes, ou vice-versa. Eu decidi, então, sair dali decidido. Isso era comecinho de julho, 2013. Aí eu coloquei uma plaquinha. A partir do dia 31 de julho, foi um mês. A partir do dia 31 de julho... Aí eu não coloquei que não ia fazer fiado mais. Eu coloquei que a partir do dia 31 de julho, forma de pagamento, Pix, cartão ou dinheiro. E aí, cara, teve assim, ó... Aí foi onde eu perdi mais 50% dos clientes. Por quê? O bom, ele chegava lá e falava assim, não, Gilmar, mas agora... Aí o que eu fiz? Tinha muita gente boa. E eu rasguei as notas. Todos esses 22 mil reais eu não pus para cobrança, eu não queria mais aquilo. Eu peguei raiva daquelas notas ali. Nossa. Eu rasguei, joguei fora. Então quando o cliente vinha e falava, via aquela placa, falava, não, Gilmar, agora como é que eu vou te pagar agora e fazer e pagar também? Você fazia notinha. Fazia notinha.
Era hábito. Eu tinha também um monte, eu tinha um bloquinho de fichinha. Fichário. Fichário. Ficava Então, arquivo ali, né? mas ó, para vocês verem, né? A gente ainda está falando de algo que... Mas Guaíra tem Hábito, né? tem essa característica, né? Porque Cultura. a cultura. Eu Porque acho ainda- que é cidade pequena Você tem vai na essa. farmácia, as novas redes não, mas Não. o pessoal que é mais conhecido, na venda, né? Você vai lá, a pessoa ainda tem assim. Quando a hábito, pessoa- né? As pessoas te perguntam, você quer marcar aqui, né? Não, eu já tive Roupa, muito né? também fiado. jeito. E- Principalmente roupa. Hoje as lojas tudo aqui faz, né? as grandes lojas faz, se você não abrir e não fazer, você É. acaba que... Isso. Mas tem como, você começar certo. É difícil quem já está ali há muito tempo para mudar. Porque ele tem que ter esse start, senão ele não muda. Mas ele começar sem fiado é mais fácil. Claro. Porque se ele abrir pro tio, porque é o tio, ele vai abrir pro primo, porque é primo, vizinho, porque é vizinho. Aí ele vai comprar roupa, vai levar e não vai pagar. Ou ele vai cortar o cabelo, vai chamar o tio. Eu tinha cara que mandava, vinha até o cachorro cortar o cabelo comigo, porque ele não ia pagar mesmo. E aí quando o cara ia lá cortar o cabelo, eu não colocava lá Urias, tal, nome completo. Colocava lá Maninhos. Eu não pedi pro cara assinar. E na maioria das vezes na barbearia, que é por atendimento por hora de chegada, igual nós éramos, nessa época aí daí pra trás também, o cara chegava lá, saía da cadeira aqui, marca pra mim. Aí o Hermes chegava já conversando ali e tal, você já Você esqueceu de esquecia marcar aqui, Verdade. você não lembrava. No final do dia, Você não Não lembra sabia mais. que- Você Você nem não sabia. lembra. Nossa. ficava 2, 3 pra trás. É. E aí quando o cara chegava também, depois de um monte de vezes que ele já tinha vindo e mandava... Que eu tô papagaio devendo aí? cortar o cabelo, o que eu tô devendo? Ah, é 5 cortes de cabelo. Não, mas isso tudo? Ah, então paga só 4. E fora que você já tinha esquecido de marcar também ali. Ou seja, dava um desconto exorbitante pro cara. Tava trabalhando de graça e às vezes De graça. não sabia. Não, mas eu acho que muitas todo vezes. mundo fez isso aí, todo mundo passou por isso. Eu também passei, mas teve uma época que eu falei, não, vou ver se acaba com isso aí. Acabar com o fiado. Foi a hora que eu coloquei a máquina. Eu joguei a máquina ali, aí às vezes meu pai falava, mas isso aí vai ficar caro pra você. Eu falava, eu pago a máquina, mas o fiado acabou. Não vai E ter acabou. prejuízo. Isso. O cara Porque o chegava cara que lá, não já tem via o a bandeirinha cartão- do cartão, falava, ó, agora é o dinheiro, na época não tinha Pix, né? Não tinha nada. O dinheiro ou máquina. É, verdade, não tinha Ou, Pix. passa crédito, passa débito, Eu não lembro tem que eu problema. Eu coloquei na época, eu coloquei assim, ó, fiado só no cartão ou no cheque. Tinha essa. Foi Na realidade, a placa que eu fiz lá era cartão, dinheiro ou cheque. não, fiado não, a prazo somente no cartão Ou cheque. ou cheque. Só Aí, que a realidade de a hoje, prazo. o cheque dá pra pegar, né? Hoje É. não... Hoje não tem mais cheque coisas praticamente. mudam. Hoje ele tá sumindo, né? O cheque tá As sumindo. coisas mudaram É, demais, vai né? mudando, né? Tem Hoje algumas transações, alguns comércios do agro que ainda pega cheque, né? Isso. Porque é valor que às vezes não se tem em cartão, né? Transação alta, né? sim. Mas é só para bem específico, né? Esse comércio aí do cheque. É bem pouco, eu acho. Eu ainda uso cheque que assim, algumas compras que eu faço. Igual você falou específico, né? Então isso aí É. já manda o cheque, entendeu? Isso. É bem Específico. poucas Pro- transações. pra isso. exato. Pessoal, o papo tá bom, né? É muito bom, né? Muito bom, né? Mas estamos chegando aí o fim do nosso papo, Já deu, né? já? Quero agradecer, né? Mas antes da gente finalizar, mais uma pergunta aí para que a gente possa poder aí passar um pouco aí do nosso conhecimento para as pessoas. O que vocês deixariam aí, né? De importante fala para as pessoas que estão iniciando, para você que está iniciando, para você que também já está no mercado também, que às vezes a pessoa também está no mercado e ela, principalmente nesse novo mundo de tecnologia, desenvolvimento, às vezes a pessoa ela desanima, ela acha que ela está fora, né? Qual que seria aí uma fala, uma dica importante que você, Maninhos, aí poderia... Então, a minha dica, na verdade, é as pessoas que estão começando, que têm amor na profissão, entendeu? E que, assim,
tenha vontade, procura fazer curso, não tenha medo de procurar ajuda com alguém que sabe um pouquinho mais, porque tem pessoas que às vezes falam assim, eu não vou perguntar não, mas não tem que ter vergonha, assim, entendeu? A gente tem que ter coragem de perguntar e coragem de buscar, né? Tem que sempre buscar, fazer curso, igual essas feiras aí, é importante, essas pessoas que estão começando, vai lá, porque assim, a pessoa vai voltar com aquele gás, com aquela vontade, né? Mas olha, nunca desistir, tá? É sempre com vontade, com garra, com fé, né? E não desistir jamais, porque chega lá, né? Legal. A importância de você amar, de você realmente dedicar e ter o carinho para a profissão, porque é muitos anos, né, que você vai ficar dedicando a isso. Então, se você não tem amor por que você faz, possivelmente vai chegar num momento da tua vida que você vai falar, poxa, por que eu estou aqui, né? Vai gerar aquele desgaste, aquele estresse, você não quer atender pessoas, você trata as pessoas, às vezes, de qualquer forma. Então, eu acredito que o amor pela profissão e realmente dedicar e ter o respeito ali para aquilo, eu acredito que é importante. Fundamental, com certeza. E no nosso caso, eu acho que, igual o Maninhos aí, o Maninhos, o Gilmar, 23 anos de profissão, 35, eu acho que não tem como não gostar da profissão. Porque eu gosto, eu acho que os dois também é a mesma forma do meu lado aí, do que eu estou falando. Não tem como você trabalhar durante 35 anos, 23, 20, 15, sem gostar. Então, eu acho que quem não gostar, tem que pensar bem, nem começa, porque é gratificante, é gostoso, mas tem o lado cansativo, como tem muita gente que fala que isso é moleza, isso não é assim também não, para todo mundo, né? Parece, né? Parece, mas eu acho que quem está começando também tem que pensar bem, se não gostar, aí sai fora, porque é gostoso. Tem que amar o que faz. Tem que amar o que faz. Eu acho isso aí. A importância, né, de você se cuidar, de você estar bem, né, a questão de uma atividade física, de alimentação, hábitos, né, Gilmar, que a gente falou essa semana lá na palestra de sensibilização do Empretec. E qual seria aí, né, assim, uma dica, uma palavra para que essas pessoas realmente, né, que estão iniciando, ou pessoas, como falei, a gente também pega pessoas também que começaram com a gente lá atrás e o cara às vezes parou, né? O cara dá uma desanimada, ou a pessoa também ela acaba ali mudando de ramo, né? Desiste, né? Ele desiste. O que é uma palavra assim que você carrega contigo às vezes, que você deixaria aí para as pessoas que estão assistindo a gente aí? Emerson, difícil de falar isso aí, mas eu acho que é persistência. Você tem que ter. Mas é como eu falei, se você não gostar, você não vai conseguir ficar esse tempo todo com uma profissão. Eu acho que qualquer coisa. Sábado agora eu cortei cabelo de uma cliente minha e de repente a menina dela fazendo faculdade, olha só, não é conversa de papo aqui, porque nós somos cabeleireiros, não. A menina fazendo faculdade, a filha dela, 22, 23 anos, acho que no penúltimo ano, parou, está fazendo curso de cabeleireiro feminino lá em Ribeirão Preto, que é o que ela gosta, quer dizer, ela estava para formar e mudou totalmente. Então, assim, não era o que ela queria mexer com o cabelo. Eu falei para a mãe dela, dá força para ela, porque é o que ela quer. Então, é isso aí. Não força numa coisa que você não quer, não, porque é aquela história, você tem que gostar do que você vai fazer. Eu penso assim. Eu acredito que a persistência é uma das características, né, dentro da CCS, né, Gilmar, do Sebrae do Empretec, a gente
a gente trabalha muito a persistência, né? Que muitas vezes os não são constantes, né? Às vezes você ouve que você não vai conseguir, ou muitos não de fornecedores, ou não de clientes, familiares, né? Então, eu acredito que o não ele é uma das coisas que você mais vai ouvir na tua vida, né? E aí é um não diferente, né? Porque uma coisa é você se automotivar e outra coisa é você motivar o próximo, né? Exato. Que eu acredito que você fazer com que a pessoa acredite nela é mais difícil do que você próprio, né? Porque você já está ali vivenciando aquilo, né? Imagina eu falando, ó, vamos lá que vai dar tudo certo, né? O Neto falou, Hermes, ó, tá assim. Eu falei, não, Neto, vamos lá que fica tranquilo que não vai... Isso. Né? Isso é uma ajuda, né? Uma confiança. Exato. Né? E o cara, né? Calma, né? Chegou ali e tal, porque dá uma insegurança, né? Com certeza. Dá uma... Ou às vezes você fala assim, ó, vou lá no podcast, né? O que você vai fazer? Não, e ontem eu não estava falando, velho. Não estava falando, saía a voz. E eu estava me incomodando comigo, sabe? Não falar. E é uma coisa em falar, dá um medo, né? É um não, né? Também, né? É um não, Pô, Também. eu vou lá, pode ser que... Né, Gilmar? A gente Grava. Eu não vou, né? Não. Vou lá, mas não sei se vou conseguir falar, né? Exatamente, Vai que eu né? chego lá, eu travo. Mas é o que a gente falou, eu e você. Falei, os dois têm mais experiência. Sim. Eu e você não. Mas eu também pensei Pode nisso. entrar, Marcelo. Você acha que eu não pensei? Falei, chegar lá. Não, né? e como falei pra você, pra quem você fala, né? Porque vocês acabaram comentando com alguém, né? Ó, vou lá no... Mas como assim, né? Como é que funciona? Como é que... Né? E pra você, Gilmar, uma fala aí pra aqueles que estão começando, iniciando, as pessoas que já estão aí, o que você deixa aí de... Bom, tem que ter um objetivo, né? A partir do momento que você tem um objetivo e sabe para onde é que você quer chegar, paciência, persistência. Porque assim, na vida, em tudo, eu costumo trazer isso para dentro da minha casa, lá para minha família, para minhas filhas, tanto no relacionamento ou no ramo de atividade. Ou você faz o que gosta, ou passa a gostar do que faz. E eu não gostava de cortar cabelo, que eu nem sabia, foi por uma brincadeira. Só que aí eu vi ali uma oportunidade. Aí eu comecei a trabalhar então em cima dessa oportunidade e passei a gostar da profissão com o tempo. Eu profissionalizei, fui estudar, e fui aprender. E o que me motivou? É que eu sabia que em pouco tempo eu já estava ganhando dinheiro. Fica do dia para o outro, você não vai ganhar a vida, nenhuma profissão de um dia para o outro, quando você começa do zero. Mas você vai galgando com o tempo, vai buscando informação com um parceiro que está há mais tempo, busca ali com o outro, conversa com o outro, e aí com o tempo você vai ganhando ali o ponto, achando o ponto de equilíbrio ali. Então, paciência que chega lá. Nada é tão difícil que você E não nem possa fácil. chegar, e nada também é tão fácil, né? Vai errar, não tem jeito de não errar, né? Mas vai chegar. acertar. Mas Vai errando, vai chegar. aprende. Com os erros vai ajustando os pontinhos, né? E vai. Eu acredito que essa visão, né, que você coloca em ti também, aonde você quer chegar, né, que no mundo atual a gente chama como metas, né. Estou aqui, mas eu pretendo chegar aqui, né. Eu acredito que é isso que o Gilmar... E dentro dessas metas, dentro dessa caminhada, dentro desse processo, aí entra persistência, dedicação, paciência, Verdade. né? Aí você vem ali trabalhando em cima disso para que você consiga chegar naquele ponto ali futuro, né? Que muitos de nós aqui estamos hoje e tem muita coisa ainda para que a gente possa vivenciar e conquistar na nossa vida, né? Então acredito que todos os dias é o início, né? Com certeza. Todos os dias é um. Todos os dias, a gente está aqui hoje, ó, é um novo. É. Mais uma oportunidade, mais uma história que vai ficar aí, né? Para a nossa profissão. Mas eu acredito também, pegando aí um gancho de vocês três, eu acredito que realmente aí o profissional que ele não ama a profissão, que não se dedica, que ele não tem a persistência, né? Que ele não realmente está ali de coração, realmente ele não consegue atuar nesse ramo. Ainda mais nos dias de hoje, trabalhando com pessoas, né? Todo mundo fala que
E pessoas hoje, todo mundo tem empresa, fala, cara, eu tô desacreditado das pessoas. E a gente trabalha com pessoas todo momento, não tem como. Sim. Por mais que tem máquinas, o nosso trabalho é com pessoas. As pessoas levam o cabelo pra gente, né? Então tá acompanhado sempre de uma pessoa, né? Então, acredito que não tem como a pessoa não gostar. Mas é isso, pessoal. Fica aqui, cara. Dá vontade, né, de continuar aqui o nosso papo. Verdade, muito bom. Muito bom, muito, assim... produtivo, né? Eu acho que um bate-papo desse aqui, eu acho que para quem vai assistir, pessoal que, né, vão ver isso aí, eu acho que vai pegar alguma coisa. Eu acho que é igual curso. A gente vai num curso, você não vai aprender tudo, mas se você aprender um ganchinho ali, você já serve, você entendeu? Porque cada curso você aprende um pouquinho. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, mas aquele pouquinho vale a pena, cara. Porque eu acho que você não vai para aprender tudo. Você quer aprender tudo, mas um pouquinho que você aprende, aquilo vai te enriquecer, tá? Exatamente. Maninhos, muito obrigado, cara, de coração. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer aí, né? Conhecer um pouco mais da sua história. A gente até, como eu cheguei, até falei pra ele, né? Maninho, a gente até jogou no mesmo time. Verdade, futebol, foi. Lateral, cara. Verdade. Exatamente. Jogamos junto. Foi um prazer pra mim jogar junto com ele. Jogão, cara. O cara é um volantão, cara, daquele, viu? Muito bom. E é um prazer. Não vai ter esse prazer de jogar, mano. Você não gosta, não, Se eu não levar a bola, ninguém deixa eu jogar. Rapaz, eu tô aqui doido pra jogar, mas tô de castigo ainda. Eu fiz 2 implantes e não posso jogar. O dentista falou, 3 meses sem jogar. 3 meses. Sem jogar, sem correr, sem nada de impacto. Eu tinha perdido 2 implantes, né, e tive que fazer esses implantes. Aí esses implantes foi feito, é um método novo, né? Chama azigomático. Ele pega o osso lá em cima, né? Então ele falou assim, você não vai ter impacto, não faz esteira na academia, você pode fazer academia, mas nada de impacto. E futebol só depois de 3 meses. Então tem mais 2 meses ainda. Legal. Tem um mês Você que eu brinca fiz. todo domingo, né? Todo domingo, cara. Isso aí, olha. Vejo vocês ali no... Eu tenho uma turma que a gente brinca do Banespinha, tem 33 anos que a gente brinca. Mas fazer o quê, né? Tem que esperar, né? Emerson, então, mas eu que agradeço, viu? Agradeço a você, o Gilmar, o Neto, né? Nosso amigo Marcelo. Tá? Então, e toda a população que for, né, nos assistir aqui, né? Eu quero agradecer, gratidão por tudo, né? Temos muito só o que agradecer mesmo, porque a população de Guaíra que me receberam aqui, acolheram, né? E também os clientes da região, que tem muitos clientes que eu atendo de fora também. Então, agradeço a Deus por tudo isso aí, né? Gratidão a tudo, tá? E um abraço e obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Valeu. Neto, o Neto, cara, fantástico, né? Quando eu falei do Neto, como falei, em Ribeirão eu já conhecia já a história do pai, né? E como eu lembro que o dia que eu fui lá cortar o cabelo, aí ele, né, eu insisti, né? Eu lembro que eu passei, o pai dele estava varrendo lá fora. E na hora veio a história do meu tio. Aí eu tava com o cabelo mais ou menos do tamanho que tá, aí eu parei o carro. Aí o pai dele, falei assim, o senhor corta meu cabelo? Ele falou, eu tô meio devagar, tá meu filho que tá cortando, né? Aí eu insisti, né, cara? Eu falei assim, não, mas eu queria cortar, nem cortar o cabelo, era pra ver a história dele, conversar com ele. Tipo assim, era uma lenda, né, cara? O cara... Verdade. E era difícil achar ele ali, porque não tinha tanto contato, né? É difícil, né? Aí eu passei a lombadinha ali e falei, a oportunidade é hoje. E parei e tal. E aí ele, né, meio que não queria cortar, era bem cedo, de manhãzinha. O Neto não tinha chegado ainda lá, tava. E aí, com muito custo, ele falou, então eu vou cortar seu cabelo. Né? Falei, bicho, fiquei até emocionado. O cara. E lembro realmente, a hora que ele pegou na tesoura ali, que ele deu aquelas 3 tesouradas ali, tchap, tchap, tchap. Assim, na hora, né, foi uma emoção, né? Porque você falou, o cara bom esse mesmo. cara é diferenciado, né? E aí comecei a contar a história que eu ouvia do Rui. do tio Rui. E aí ele parou e começou a se emocionar, né?
porque até então eu não me identifiquei Quem que você era, né? Aí o Neto chegou, né? Ele tava com o olho cheio d'água e tal, e aí já... Quem que é esse cara aqui, Neto? Né? Aí ele foi falar, sobrinho do Rui e tal, né? E a partir daí, onde o Neto me vê, né? A gente caminha um lago ali, a gente se encontrou algumas vezes, ele também faz atividade. Agora eu comecei a fazer academia lá onde ele faz também. Também sumido de lá, né? Então, aí também tem a questão lá do filho tá lá. Então, é uma pessoa assim que a gente sente que é amigo, né? Já faz tempo, né? Sabe, aquele sentimento ali que é um cara que você é parceiro. Então, na hora que eu mandei o convite, na hora ali, né? Tanto você, tanto ele, tanto o Gilmar, não fez questão nenhuma nem de perguntar nada. Não, Vambora, bora né? lá, né? Isso aí. E obrigado, viu, Neto? Obrigado mesmo de coração aí agradeço por também. você estar aqui hoje fazendo parte desse... Falando meio rouco aí, mas dá pra soltar, né, maninho? Claro, que você foi Mas eu bem agradeço, demais, rapaz. agradeço Que de verdade. experiência. É muito feliz aí por estar aqui com o pessoal. Gilmar Soares é chovendo molhado, né? Porque a gente tem uma história muito parecida, né? Porque o último trabalho que eu fiz na roça, que era basicamente um cortador de cana, né? A gente trabalhava no serviços gerais, Catabituca, Cacoanhão. foi o último serviço dele, Mata-formiga. foi o último serviço. Então, assim, a gente, por incrível que pareça, numa boa parte da nossa história a gente estava juntos. Sabe? E não era nada daquilo que, tipo, né? Eu lembro que a gente foi fazer até um treinamento que não podia fazer pessoas conhecidas, amigos. E aí a gente passava pelo psicólogo. E aí quando ele foi primeiro, passou pelo treinamento, pela avaliação, e depois era eu, né? E aí ele na sala ele falou assim, posso mandar meu amigo entrar, tal. E aí não podia amigo, né? Aí, na hora que eu entrei, o cara falou, você quer... Vou te dar duas notícias aqui. Uma que você não vai poder fazer o treinamento e a outra que você vai poder fazer daqui a 1 ano, né? Eu falei, não, mas como é assim? Eu falei que aqui não poderia fazer amigo, né? Eu falei, mas eu não sou amigo dele, não, ué. Mas ele falou que era amigo, tipo assim, na saída, né? Aí eu falei assim, não, amigo não. Aí vai eu convencer o psicólogo que... já se conhecia, né? Não tinha tanta amizade, afinidade, né? Exatamente. Então, assim, a gente se conhece, mas a gente não toma cerveja junto, não joga bola junto. É uma amizade, mas não, tipo assim, não é de dentro de casa, né? Hoje não. Até, no entanto, na época não era, né? Exato. Aí como foi a forma? Eu falei assim, eu nunca comi na casa dele, amigo come na casa do outro. Aí o cara falou assim, não, então realmente é verdade, né? Aí o cara liberou. Você não é amigo. Não é amigo. E aí passamos aí, depois de... Nossa, cara, fantástico. É um cara que a gente tem um carinho muito, muito especial, uma pessoa que, como eu falei, tudo que você propõe é o cara que está ali, né? Isso é bom demais. Te encorajar... Ou para falar também que, isso não dá certo, já tentei isso, né? Então, eu acredito é bom ter um amigo assim. É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço você também, Neto, Maninhos, pelo convite de estar aqui participando aí com você. Obrigado. Pessoal, tem alguma coisa que ficou que vocês queriam destacar? Olha, mas se não fosse falar, ia ficar a noite inteira aqui, rapaz, se fosse falar, mas eu gostaria de falar... É o seguinte, eu tenho já 6, 7 anos que eu faço excursão para a feira da Beauty Fair, que é a maior feira de beleza da América Latina, né? E eu levo o pessoal de Guaíra, Barretos, da região, né? Miguelópolis, até gente de Ituverava, pessoal de Minas, né? Então, a região aqui, tudo, assim, pego cabeleireiro, manicure, parte de estética, né? Que é tudo da beleza. Então, assim... Barbeiro, claro, o cabeleireiro barbeiro, né? Então, assim, Antes eu tenho uns amigos que eu não barbeiro consegui lá. levar ainda comigo, não, sabe? Que eu tô tentando faz tempo. Agora eu amei. Manda comigo. Aí, é o seguinte, quem tiver interesse, acredito que eu tenho 4 vagas ainda lá, né? Aí, se tiver alguém que for da área, se tiver interesse... Quando que é a data, maninhos? Vai ser 7 e 8 de setembro. Aí, pessoal, 7 e 8 de setembro, quem tem interesse aí de conhecer a feira, é a Beauty Fair. Beauty Fair. A maior feira de beleza da América Latina. Da América Latina, com certeza a gente já foi várias vezes e recomendo você aí que está buscando uma inovação, com certeza aí procura nosso amigo Maninhos aí, né? Depois a gente pode até deixar o contato também lá
lá nos comentários, lá para que as pessoas podem aí Sim, acessar claro. vocês. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a todos aí, como o Maninho destacou, né? Se não fosse nossos clientes, se não fosse você aí do outro lado que possivelmente vai ver esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo, as pessoas que faz a diferença na nossa vida, se não fossem nossos clientes, as pessoas, nossa família, nossos amigos, né? As pessoas que vêm de fora também, né, Maninho? Como você destacou, a gente também, graças a Deus, a gente também é referência não só em Guaíra, mas fora de Guaíra também. Guaíra tem uma excelente gama de profissionais. Tem muito. Aqui só a ponta do iceberg. Tem muita gente aí que. Muita se a gente gente boa. for. Aqui tem muita gente Muita boa gente que trabalha na área. Eu acredito que é por isso que a gente se tornou grandes profissionais, porque o sarrafo é alto, né? Aqui não é de qualquer jeito, né? Aqui as pessoas realmente dedicam a profissão. Então, eu queria agradecer vocês. Segue a gente lá no canal do Metamorfose, nosso parceiro Marcelo aí. O Papo de Barbeiro continua e eu só tenho a agradecer a Deus aí por esse momento e que venha novas fases da nossa vida aí, tá bom? Isso, muito obrigado. Muito obrigado aí, que Deus abençoe.